Então, quando um dirigente toma esse tipo de atitude, de convidar as pessoas a saírem, é melhor que as pessoas saiam mesmo, porque vai ficar numa casa em que o dirigente fica batendo, e murro em ponta de ferro, não tem como. Não, porque é um dirigente que é fechado, né? Ele é uma pessoa que o ego dele fala mais alto, né? E então é melhor que saia mesmo, vá procurar um lugar onde você tenha liberdade, sabe? De Sim, estudar, onde os seus talentos possam ali ser colocados em prática, né? Isso. Eu sempre coloco isso no Manuel Bento, que a gente, como dirigente, pode ser questionado sim, porque nós não somos os donos da verdade, nós estamos ali num processo de aprendizado, e na verdade, como dirigente, é aqui porque você resolveu assumir a responsabilidade, né? E a carga de estar à frente da coisa, mas que você não é especial, não é melhor do que ninguém, pelo contrário, né? O que está mais fadado, inclusive, a deslizar, porque tá todo mundo te olhando também. O assédio é muito grande. Né? E na verdade a gente como dirigente, a gente quer que outras pessoas venham para que o trabalho seja dividido e não que a gente fique com eles. Compartilhado. A ideia é essa, né? Eu lembro que teve um trabalhador que veio falar assim, olha, eu quero que você me indique lá porque eu quero fazer parte da diretoria também. Aí os outros dirigentes ficavam assim, nossa, e agora, Eliana, vai lá, você fala com ele. Eu falei, não, tá, eu vou. Aí ele falou assim, eu queria... E eu falei, não, você vai ser, tranquilo, mas olha, você tem que começar a se dedicar, né, a nos conhecer, participar dos trabalhos, conhecer a gente, conhecer a casa que você tá, né? Se você fizer isso, é tranquilo, né? Ele continuou fazendo o que ele fazia, nunca mais falou no assunto. Porque assim, veja, não tem outra alternativa, né? Para você chegar numa direção, não é que você, olha, ele é PhD, ele conhece. Não, é o trabalho no bem, o trabalho em ajudar as pessoas, o trabalho de fazer com que as pessoas cresçam, de que você tenha a oportunidade. Eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas liderem as casas. É quem quer liderar porque tem amor, tem vontade, quer ajudar, quer servir, né, desinteressadamente, porque a gente sabe que a gente não recebe nada, né, disso. Ao contrário, qualquer coisa que você faça, as pessoas ficam te olhando, te questionando. Nossa, o Edson, né, a casa está numa situação financeira boa e o Edson trocou de carro. Uma coisa a ver com a outra, né? Isso, hein? Não tem, né? A pessoa julga isso mesmo. Então, assim, a gente está, né, aberto a isso, então tem que ter transparência nas contas e tudo para que as pessoas se sintam à vontade em estar naquele lugar, naquele espaço e crescer, se sentir à vontade para isso. Eu acho que a gente está mudando isso e eu acho que os médiums, vivendo num clima desse, não tem como ele não ser desse modelo também, não é verdade? Você sabe que você me fez lembrar de uma passagem do Evangelho que fala assim, aquele que quiser ser o maior, seja aqui o servidor de todos. Né? E ela não é compreendida, né? Porque se você quer ser o maior, você tem que ser o servidor. Para ser servidor, você vai ser uma pessoa humilde, você vai ser uma pessoa, né, aberta ao diálogo, a ser questionada, não vai se milindrar. Ou seja, você acaba sendo um facilitador e facilita para você também, porque você não cria falsas expectativas de egos e por aí afora. Então a gente deveria seguir mais esses exemplos, né? Você quer ser o maior? Seja aqui, então, o servidor de todos. Sim. Não se coloque, isso é muito bom também, sabe por quê? Porque, veja, quando você é o simples, você sai dos holofotes. Então, de alguma forma você até cria ao seu redor uma proteção, mas não porque você está fazendo aquilo com o objetivo disso, mas é natural, né, que você receba toda aquela... Você sai dos holofotes e passa a fazer as coisas e com isso você vai conquistar a ajuda daqueles que realmente precisam estar na casa espírita, que são os que precisam ser atendidos. Você sabe que teve um relato numa reunião espiritual que eu acho muito interessante, que eu gosto de comentar, que um espírito, ele comentou que ele vinha na casa, ele não conseguia entrar para ser assistido, e ele falava e como se ninguém o ouvisse. Então, depois a gente foi analisar isso quando terminou a reunião, porque assim, veja, às vezes os trabalhadores, eles não estão em condições lá dentro de atender ninguém quando vem espiritualmente. Por quê? Porque eles estão falando de assuntos que não dizem respeito ao trabalho, eles não estão preparados emocionalmente, eles entram ali na casa como se fosse um parque de diversões, às vezes, não entende que é um lugar de atendimento, que tem que ter o recolhimento. Não é para ficar quieto, parado o tempo todo, mas
está em condições de ajudar. Preparo, né? Então, assim, ele mostrou pra gente que as pessoas estão lá dentro, mas não estão lá dentro, entendeu? Estão de corpo, mas não estão de alma preparado para receber. E naquele dia estão cumprindo uma obrigação, não é isso? Eu vim, é como se fosse marcar o ponto, né? Que hoje em dia agora passa o dedinho, né? E vai. Então, assim, veja, a gente tem um trabalho grande para as pessoas se conscientizarem o que é uma casa espírita, o que é o trabalho dentro de uma casa espírita, o que é lá dentro enquanto a gente está ali, né? Precisa muito esse olhar diferenciado, né? Aliás, você falou dessa questão de marcar o ponto, eu fiquei sabendo que uma casa aqui de Guarulhos quer instalar um marcador de ponto para o dirigente saber que horário que o trabalhador entra e o horário que sai. Fiquei sabendo isso. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem as perguntas. Ó, veio cada pergunta aí para o Edson e para a Eliana, daqui a pouco eles vão responder, até já. Frederico Madeira Ribeiro, as casas espíritas têm que ser acolhedoras. Acolhedoras para os necessitados, acolhedoras para os trabalhadores, levando os ensinamentos de Jesus para a prática, para qualquer tipo de situação, caridade para todos. Nivaldo Dias, bom dia, ele está em Resende, Rio de Janeiro. A Maria Oliveira Chaiben, bom dia, sou de Porto Alegre, frequento o Centro Espírita Casa do Jardim, que não é ligado à FEB, e presta um excelente serviço há muitos anos, tanto espiritual quanto assistencial à população. Érica Soares, bom dia. Anitta Anak mandando aqui feliz ano novo. Adélia Freitas, 2020 também com muita paz e luz, valeu. Nilza Lozada, muito bom assistir vocês. Margarete da Silva, conheço uma casa que impõe aos seus frequentadores deixar de comer carne. O que pensar sobre isso? Obrigado. Margarete, que é de São José dos Pinhais, no Paraná, e manda feliz ano novo. A casa tem que impor, Eliana, esse tipo de coisa? De forma alguma, né? Na verdade, eu acho que ela tem que esclarecer e a decisão é da pessoa, né? A gente está falando o tempo todo aqui que a pessoa ela tem que ter a autonomia no seu decidir, né? Então, qualquer tipo de imposição não é, de alguma forma, assim, o que a doutrina coloca. E é uma questão que, às vezes, as pessoas querem controlar a vida das pessoas fora da casa espírita. A melhor forma de você controlar a pessoa fora da casa espírita para que ela haja conforme os ensinamentos que a gente está ali pregando, né, que são de Jesus, é você dar o exemplo e você esclarecê-la através dos cursos, das palestras, né, e que fora isso não tem como, né, então às vezes a gente estava vendo aqui controle de horário que chega, a questão da disciplina, isso tem que ser uma coisa que a pessoa ela vai adotar isso como uma regra para ela de valor, porque a gente não está ali querendo que a pessoa faça uma adesão a um contrato e ela tem que cumprir as regras. A casa espírita é o resultado das regras de que todos estão ali concordando, e se de alguma forma for contrário ao bom senso, ao que é o melhor para todos, a gente tem que rever, né? Eu vejo muito que uma questão às vezes, a questão da disciplina do horário do começo das reuniões. Hoje em dia, a gente vive uma vida bem agitada, com muitos compromissos. Então, assim, ser rigoroso no horário de começar, eu acho que tem que ser, sim. Mas as exceções também, elas também são caridosas. Então, tem coisas que você tem que analisar, né? Até que ponto você pode permitir um determinado atraso, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, entendeu? O que é o grupo entende que seja essa disciplina, né? Porque também, às vezes, a pessoa veio, se esforçou, tentou vir e por uma razão ou outra ela chega, ela não consegue participar, ela fica, né, queria ter participado, então a gente também tem que ter esse olhar caridoso com as pessoas. Bom senso, né? Então, imposição não, é conscientização, para que a pessoa, ela mesma, ela que vai ser a própria controladora dela, ela mesma que vai ver que aquilo é um valor para ela e ela quer respeitar. Então, hoje na vida a gente faz as coisas onde a gente coloca valor e prioridade. Então, se aquilo é um valor para mim, eu vou trabalhar para alcançar, né? Então, se a questão da alimentação, a gente sabe que tem que ter, a gente orienta de uma forma para quê? Para que você esteja saudável, esteja em condições, esteja equilibrada para a realização do trabalho. Essa é uma conscientização que a gente tem que passar para a pessoa, porque ela vai ver que se ela não observar isso, ela mesma vai sentir os dissabores disso. Então, a gente não tem como impor, e como que a gente vai fazer também o controle disso, né? Como que a gente tem que acreditar, confiar nas pessoas que estão ali com a gente, né, trabalhando. E aí, Edson, impor? Eu acho que primeiro precisa saber se esse dirigente não é dono de um hortifruti granjeiro, né? Entendeu? Porque ele quer aumentar as vendas lá das frutas e verduras. Brincadeira à parte,
Falta o quê? Emancipação, que a gente vem falando aqui. Qual é o objetivo da casa espírita? Tornar as pessoas um redil ali, né? Onde você vai se dirigir, você dirige, ela segue o que você fala. Ovelhinhas, né? Então, é isso. Então, quando você tem determinação, quando você tem imposição, está faltando o diálogo, está faltando a transparência, está faltando aquela capacidade da pessoa que está impondo ser questionada. Porque você impõe porque você não está preparado para ser questionado, entende? É assim e pronto. Não tem essa coisa? Decreto, né? Um decreto. É assim e ponto. Por quê? Porque se você abrir para ser questionado, você não vai ter argumentos. Sim. Então, esta casa é esse modelo antigo que a gente vem falando aí, que existe muitas ainda, mas que está se modificando. Então, eu sugeriria à nossa amiga que ela buscasse uma outra casa, de repente. Ou então, se ela acha que não comer carne vai ser bom para ela, que ela o faça. Mas não porque foi determinado por alguém. Porque ela, né, como a Eliane colocou, né, ela mesmo chegou a essa conclusão de que aquilo é bom para ela. Tá certo? Não senão, por uma senão a gente vai começar a determinar também que as pessoas não podem ser rancorosas, que elas têm que ser, elas não podem ser melindrosas, que elas podem, né? Ou seja, você vai determinar comportamentos. A casa vai ficar vazia, porque somos todos imperfeitos em determinado vai momento. O dirigente lá, e nem o dirigente, porque a gente é visitado por todas essas emoções e a gente não é uma pessoa virtuosa que tenha alcançado tudo isso ainda. Não somos. E olha que interessante, lá atrás alguém já falou que o problema não é o que entra pela boca, mas Isso. é o que sai. Verdade.